Bom dia a todos. Salmo 23. Hoje eu quero focalizar no versículo 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Vamos orar. Nosso Deus, bendito Pai, mais uma vez proclama aos nossos corações essa bendita palavra Tua, edificando o Teu povo, santificando o Teu povo, adornando a igreja como noiva Tua, para ela ficar ainda mais bela, mais forte, fervorosa, consagrada neste mundo até a volta do Senhor. Também, Senhor, toma corações que querem ouvir a verdade para a salvação. Nós te pedimos, dá-me graça na exposição do texto, em nome de Cristo. Amém. Podeis assentar. Queridos irmãos, em todo o Brasil, aqui a igreja, nós estamos vendo aqui no Salmo o seguinte, que é um salmo que mostra um desenrolar de acontecimentos. E nesses acontecimentos, nós somos totalmente passivos. Isso mostra a soberania de Deus. Ele me salvou, versículo 1. Ele me sustenta, versículo 2. Ele me guia pelas veredas da justiça por causa do nome dele. Em tudo isso nós vemos um trabalho soberano. Eu sou uma ovelha. O que a ovelha faz? Ela é orientada, ela é socorrida. Nós não temos nada. A própria palavra, o termo simbólico aqui de ovelha, já indica que Deus é soberano. A ovelha não tem poder para tomar decisões. Então, fomos salvos. Somos sustentados, somos guiados pelas veredas da justiça. E quando entrou no versículo 4, nós vimos ali como ele nos conduz por este chamado Vale da Sombra da Morte. Vale da Sombra da Morte. Desse caminhar, desse desempenhar do trabalho de Deus, guiando o seu povo pelo deserto deste mundo. Mas vocês vão percebendo que a igreja não é uma mera igreja. Ela não é aquele povo parado, sentado. Ela vai revelando-se como um povo atuante e um povo vitorioso. Então, vocês podem perceber que o mundo religioso de hoje quer nos colocar assim, aquele povo que depende do mundo e de um Deus para atender suas necessidades. A religião moderna, pré-fabricada pelo movimento da nova era, mostra assim, um povo mundano, derrotado, emocional, sem vida. Toda a vivacidade do que vemos hoje parte do mundo, da carne, com seus anseios, e não da realidade da fé. Não brilha a fé cristã, e ela tem que ser despontada. Então, quando nós entramos no versículo 5, isso começa a aparecer. Quem são os crentes? Eles são assim sentados esperando que as coisas caiam do céu? Não. Olha o versículo 5. Diz o quê? Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Eu vou dividir o texto aqui em duas partes, para tratar da primeira hoje,
da segunda parte aqui, no domingo que vem. Minha esperança é que isso ocorra, tá? Para orientar melhor os irmãos e vocês seguirem bem o rumo que quer, tá? Então vocês percebem aqui que a fé começa a entrar em ação. Começa a olhar Deus não como um Deus que eu estou esperando que vai atender meus anseios carnais. Ah, não. Ele diz o quê? Preparas-me uma mesa. Não está dando ordem a Deus. Ele está dizendo o que Deus faz. Isso aqui deve encantar nós. Com o fato de que o povo de Deus é um povo vitorioso, triunfante. Então, quando nós pegamos o texto aqui em Salmos 23:5, nós começamos a, vamos dizer assim, a abrir o cenário bíblico. Nós ligamos-nos com o Novo Testamento e vemos que é isso. Então, o que temos para nós? É o fato de que a morte de Cristo, a minha salvação, o fato que Ele cuida de nós, nos salvou, nos põe perante conflitos. Certo? Vimos isso um pouco no versículo 4. Mas agora aparece quem? Na presença dos meus adversários. Olha, queridos irmãos, parece que o cristianismo moderno não tem adversário. O mundo se vestiu, se trajou de evangélico. Todo mundo hoje está dizendo, oi, paz, paz. É o termo preferido no linguajar do cristianismo moderno. Paz. O que isso significa? É claro que tem uma paz com Deus, tá? Nós vivemos nessa santificação dessa paz, tá? Mas há conflitos. Por quê? Nós temos adversários. Na presença dos meus adversários. Então, o cenário que nos apresenta aqui é o seguinte: o crente tem uma mesa na qual ele assenta ali e vai perante os adversários a se alimentar. Ele não está no céu, ele está na terra. Ele não chegou lá ainda. Ele está aqui. Impressionante. Assentado à mesa, triunfante. E os adversários vendo isso. O que nós aprendemos com isso, irmãos? É o seguinte, que eu preciso e você precisa conhecer os adversários. Outra lição que nós apoderamos aqui é que esses adversários que nós temos já foram derrotados. Nós lidamos com inimigos derrotados. A igreja sabe disso. O problema nosso é tomar isso pela fé. E quando nós não assumimos o comando da fé, nós nos perdemos. Porque tem que encarar isso. Cristo venceu os nossos inimigos. Por isso que nós somos vitoriosos. É isso que Paulo diz em Romanos, capítulo 8. Em Cristo somos mais do que vencedores. Então, derrota para os adversários é coisa terrível para nós, irmãos. Não podemos ser derrotados. Então, a primeira lição que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte, que nós devemos conhecer esses adversários. Então, nós vamos checar a Bíblia com esta pergunta: quem são os meus adversários? O primeiro nós temos
o mais, vamos dizer assim, terrível adversário nosso, que é Satanás, e ele não está sozinho. Ele tem os aliados, ele tem o exército deles, de demônios, poderes das trevas, que trabalham neste mundo terrivelmente. Eu posso assegurar para os irmãos aqui, que a maior parte dos crentes hoje não conhece esses adversários, que é Satanás e nossos inimigos, né? Nós não conhecemos, irmãos. Mas vamos observar isso. Jesus sempre lidou cara a cara com ele, porque sempre Satanás apareceu. De que maneira? Lembra de Pedro, quando Jesus falou que ia para a cruz, em Mateus 16? Que Pedro chamou Jesus à parte. É como eu chamaria o Gessé ou outro irmão. Você está errado. Pedro tentou fazer isso, aconselhar o Senhor. Tem dó de ti? Jesus chamou Pedro de quê? Sai, Satanás, chamou do diabo. Por detrás de Pedro tinha uma voz, usando a voz de Pedro. Sai fora, Satanás. Por quê? Você não conhece os caminhos de Deus. Você não conhece. Você conhece os seus caminhos. O que calou Pedro. Porque momento antes ele tinha exaltado o Senhor, chamando de filho de Deus. E agora, ei-lo com a mesma voz, falando palavras vindas do diabo. Olha, irmãos, que coisa pode acontecer. Paulo diz também em 2 Coríntios, que ele conhecia Satanás e seus ardis. Ele fala sobre isso. Satanás nunca parou. Quando Jesus estava perto de ir para a cruz, ele reuniu os discípulos, mas ali estava Judas. E o Senhor fez com que Judas saísse. Ele queria ficar só com os 11. Com o traidor, não. Então a saída de Judas foi a saída de Satanás. Jesus disse: o príncipe deste mundo se aproxima. Então notem como ele tinha esta visão clara. No deserto não foi por menos, porque ele encarou Satanás face a face. Ali o anjo da morte, o anjo destruidor, apareceu para Jesus. Então o que acontece hoje, irmãos, é que eu diria que a maior parte dos crentes não sabe discernir a voz do diabo com a voz do Senhor. Eles não sabem. Por isso que acontece o seguinte: por que você não vem ao culto no domingo? Porque Satanás já sabe que você não quer. Ele já sabe. Então ele coloca obstáculo para você dizer: não deu para ir. Satanás sabe como arrumar isso. Satanás sabe como arrumar uma doença. Satanás sabe como arrumar meios para você dizer: eu não vou na igreja. Então a fé supera tudo isso. A incredulidade solta. Satanás é mobilizado a derrotar a vida de alguém pela ausência de coragem daquela pessoa. Então qualquer coisa faz a pessoa seguir a correnteza abaixo. E é fácil isso. Então cuidado. Satanás descobre qual é o ponto fraco na vida de qualquer crente. E é ali que ele trabalha. É ali que ele pega a marreta e quebra mesmo. Pedro também mencionou isso para a igreja em sua primeira carta, o capítulo 5. Ele diz: cuidado, vigiai. Em outras palavras diz: fique com os olhos abertos. Satanás, o vosso adversário, anda ao derredor,
Então o crente está aqui, Satanás ali em torno dele, querendo devorar. É como um pitbull que está amarrado e Deus não permite. Então aquele orgulho nosso contra Deus, de dar lugar à carne, não dar lugar ao Espírito de Deus, faz com que nós sejamos devorados. Tá? Muitos crentes estão brincando com isso. Não ouvem a palavra de Deus. Tá? Então o que ele diz aqui, nós temos adversários. Então a fé encara. Preparas-me uma mesa. Olha a solenidade disto, né? Eu vou assentar aquela mesa. E vou ali ver perante os meus adversários a minha vitória. Depois, no próximo domingo, nós vamos falar o que vem à mesa. Hoje não vamos falar do menu, não, tá? Depois nós vamos tratar. Hoje eu quero tratar sobre esses inimigos, para que os irmãos saibam quem eles são. Vamos adiante. Uma vez encarando o Satanás, eu quero que nós encaremos a morte também. Você fala, pastor, nós não vencemos a morte? Cristo não venceu? Sim. São inimigos derrotados. Mas quando nós pensamos na morte, o que acontece? Nós sempre estamos pensando naquele momento final. Essa semana tivemos a notícia do irmão Dionísio, mora em Maringá, ele já esteve aqui na igreja, e ele enfrentou uma enfermidade, muita dor, e a filha dele fala do triunfo, até mostrou a foto dele com a mão levantada na cama, exaltando o Senhor, né, ali antes da morte. Foi impressionante ver aquela cena, né, até a hora da morte dele, o triunfo do crente. Mas quando eu falo da morte, eu não estou meramente tratando daquele momento final, quando eu e você, querido irmão, vamos ter que atravessar o rio. Eu falo dos efeitos da morte. O salário do pecado é a morte. Não diz será, é. Está vendo aqui? Em vários aspectos. Física, espiritual e mental. Nós não percebemos isso. Por quê? Porque, primeiramente, vamos colocar aqui, qualquer pecado na vida traz o efeito da morte. Em que sentido? O orgulho infame, que nos fecha, vamos dizer assim, nos cerca como uma muralha, de não enxergar Deus. E nós não percebemos que os efeitos da morte minam a vida da gente, minam a nossa família, o desejo de orar, de confessar, de andar com Deus, de depender dEle. Quando há o efeito da morte em forma de orgulho, não há mais aquele clamor, ó Senhor, não há aquela invocação do nome do Senhor continuamente, não há, não temos interesse para essas coisas, não há. Vamos pensar na morte também, no outro aspecto, no aspecto espiritual, eu já tratei, basicamente, de que simplesmente nos afastamos. Não foi assim com Davi? Depois do pecado dele, se escondeu numa vamos dizer assim, num refúgio perigoso. E aí depois até ser descoberto. Nós não percebemos também os efeitos do pecado em nosso corpo, da morte em nosso corpo. Continuamente a morte vem nos atacar. E nós precisamos estar preparados. Ela traz dores, ela traz depressão, ela traz sintomas terríveis na alma e no corpo. São inimigos os efeitos da morte. Pode chegar aquele momento
de que você fica pensando que Deus não está presente. Eu não posso esquecer Jó, um homem de Deus. Mas os efeitos da morte foi tão sentida, que ele pensou que Deus tinha esquecido, abandonado a vida dele. Deus, Senhor, fez isso comigo. Deus não tira esses efeitos. Ele deixa passar essas coisas na vida da gente, até que a gente aprenda. São os efeitos da morte do viver. Outro detalhe aqui, queridos, deixa eu citar o Salmo 18 para vocês, onde o salmista diz o quê? Terrores da morte me afligiram, além de falar do inferno. Outro detalhe, agora eu passo para o inferno. Bom, você vai dizer, pastor, nós não vamos para o inferno. Tudo bem. Quem é salvo não cairá lá. Quem não é, cairá. Não tem meio termo. Hoje ninguém quer acreditar nisso. Quando eu falo, se falar de Jesus, maravilha que está fazendo, Deus te abençoe, o povo, amém, faz uma festa. Mas falar do inferno, o zíper é fechado. Tá? Ninguém quer ouvir isso. Mas a Bíblia fala. E você vai discutir com a palavra de Deus? Sem salvação você cairá lá. Inevitavelmente. A não ser que corra para Cristo. Mas que efeito tem o inferno na minha vida? O efeito é o seguinte: que o poder do inferno é o poder da morte. Por isso que o salmista diz no Salmo 18: angústias do inferno se apoderaram de mim. Angústia do inferno. O que seria isso? O próprio fogo do inferno, muitas vezes, é liberado para nos atormentar. Eu vou citar aqui, é o seguinte: quantos santos de Deus morreram sentindo os golpes das línguas de fogo do inferno? O Irã matou vários crentes nesses anos, queimados. Santos de Deus levaram chibatadas, dores sentiram. São angústias do inferno. Às vezes, você está perante o mundo, e este mundo fornece aflições terríveis. Eu sei de uma irmã, é uma crente genuína, mas o marido voltou-se para ela como um poder atroz do inferno, batendo nela, e ela sofrendo. Pouco tempo atrás ela teve que fazer cirurgia na retina por causa de pancada. Terrores do inferno, as assolações que vêm por meio de elementos não crentes. Nós estamos vivendo num mundo assim. Nós estamos perto do inferno, irmãos. Nossa caminhada é como se você estivesse passando pela uma via estreita. Do lado você vê as chamas do inferno, do outro lado também, por debaixo de você. Às vezes vem depressão, opressão, tristeza. Você fica sozinha. Você fica angustiado. É o inferno lhe desejando. O inferno tem um desejo intenso por almas caindo lá. E você que não vai cair, ele quer pegar. É um adversário. Vamos adiante. O mundo também, em sua organização sedutora. E aqui eu quero tratar do mundo desse aspecto, tá? Sua organização sedutora. O mundo aparece de várias maneiras.
eu quero tratar daquilo que João fala em sua carta. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. 1 João capítulo 2, versículo 15. O que é isto? Você não percebe, é o inimigo terrível. O mundo hoje tornou-se uma meretriz que aparece bela, bem arrumados os cabelos, o rosto bonito, vestes sedutoras. É o mundo de hoje. E entrou na sua vida. E sabe de uma coisa? O mundo é representado por essa meretriz em Apocalipse. Então chega em sua casa. Olha aquele filme gostoso ali. Você não percebe que depois de assistir aquele filme, você perde o interesse por coisas de Deus. E o mundo diz, volta novamente. Eu tenho mais para você. E você vai voltar. É a grande meretriz se apresentando, dizendo, oi, tudo bem? Olha aquela novela ali, que você não perde. Tá bom, você diz, eu vou assistir. Você vai e assiste. Ela pegou você. Que você não vai ter que voltar novamente. Você está vendo como o adversário chega? Então, Satanás quer prender você. Então ele quer cortar essas motivações de vidas santas. Você vê o mundo oferecendo sempre. Olha aquele momento, você poder... Gente, aqueles ali vivem uma vida boa. Tem tudo e eu não tenho. Quer colocar inveja no seu coração. Quer colocar malícia em seu coração. Muitas mulheres têm caído na sedução da grande meretriz. Moças, que perdem a virgindade, porque vê a sedução do mundo. Está tão fácil, tão bonito. Aquelas moças fizeram, por que não faço? A grande meretriz. Olha aquelas mulheres casadas, que começam a olhar para a sedução do mundo. Por que eu vou viver com o meu marido? Por quê? De outros homens. Eu quero liberdade. Esse é o mundo. É o mundo sedutor. Os ímpios veem o mundo como um céu. Há um trampolim que faz assim descer para o mundo. Mas os crentes que são tentados. O alvo de Satanás é você, meu irmão. É você, minha irmã. Essa é a meta de Satanás. Os dele estão com ele. E aqueles crentes ali? Olha o que ele vai fazer, usar o mundo. Mas notem o que Cristo fez com o mundo. Ele o derrotou. Ele diz em João, o mundo nada tem a ver comigo. Se vocês olharem o capítulo 12, 13, 14, 15, 16 e 17 de João. Jesus está dando um golpe no mundo. Ele está chamando os discípulos, dizendo, este mundo é enganador. Ele diz, eu venci o mundo. Então, queridos irmãos, nunca houve um momento tão incrível para averiguar quem é crente e quem não é, como agora. Nunca houve. Porque os que são do mundo vão para lá. Os que não são, lutam. E esse é um momento impressionante de conquista. O sentar à mesa significa vitória. O sentar à mesa diz, eles já são derrotados. Mas o sentar à mesa não está dizendo que eu vou ficar acomodado. Eu vou pegar a espada. É isso que Paulo fala em Efésios. Eu preciso de ajuda. Nós estamos em batalha. Eu preciso de conselho se eu estou derrotado. Eu preciso estar na igreja junto com os irmãos. Senão vou ser derrotado pela ambição financeira,
pelas motivações erradas, por comida, ter comida boa em casa, ter uma vida melhor, mais confortável, e eu esqueço do meu Deus. Quantos agora deixa o dia do Senhor para o conforto, um clube, um passeio, tá? O dia do Senhor. O mundo está pintado assim. Você sai da sua casa, você vê o supermercado aberto ali, dia do Senhor, as músicas rondando para todo lado, e o povo brincando, fazendo festa de aniversário, gastando, sem ver perigo nenhum. Nós somos vitoriosos, irmãos, contra o mundo. Agora, eu quero falar também do mundo em sua militância contra Deus. É importante que trate disso. O mundo tem dentro de si um inferno de ódio contra Deus. Ódio. Não é brincadeira. E nós devemos saber disso. Se você está na sua casa, seu marido não é crente, ele é o mundo. Seus filhos não, o mundo. Você não vai brigar, você ama seu povo, seus parentes. Mas lembrem que eles vão se opor contra a sua fé. Espiritualmente você tem adversário. Naturalmente você tem seus queridos. Está vendo a diferença? Espiritualmente eles serão seu adversário. Naturalmente são seus queridos. Então você tem que enfrentar. Como é que eles vão mostrar esse ódio intenso contra Deus? Eu não quero saber da sua fé. Não quero saber da sua igreja. Não quero saber da sua Bíblia, do seu Deus. Eu tenho a minha religião, vou com ela. Deus está comigo, sempre vão dizer isso. Vai com Deus. E você pensa que é verdade aquilo, mas não é. É luta contra Deus. Então cuide. E o mundo agora se ergueu com um disfarce incrível para golpear sua mão e você soltar a espada. Olha, eu tenho visto, irmãos, nunca houve um tempo na minha vida, enquanto eu tenho vivido neste mundo, que tem mais faltado crentes firmes do que agora. Soltaram a espada. Isso aqui não serve. Vou dizer amém para tudo que aparece. Mas o mundo não para. O mundo está dizendo, fale amém para isso. Você vai dizer amém. Fale amém para aquilo. O mundo está batalhando para destruir tudo. E muitos crentes não percebem. Destruir família. Destruir casais. Destruir um culto a Deus no domingo. Destruir tudo o que é bom. E elevar a iniquidade. O mundo está fazendo isso. Onde estão os vitoriosos? Cadê? Senta à mesa, preparas-me uma mesa, na presença dos meus adversários, inimigos. Eu sou um crente, eu amo o meu Senhor, eu vou estar na igreja, eu vou ler a Bíblia, eu vou dirigir minha família conforme os padrões de Deus. Minha vida é do Senhor. Tudo isso deve aparecer em santa confissão daquele que está sentado à mesa que Deus preparou. Deixa eu falar também sobre a carne. Eu apresentei para vocês Satanás e seus aliados, a morte, o inferno, o mundo em sua organização sedutora, o mundo em sua militância contra Deus, e eu diria também, acrescentando aqui, queridos irmãos, o mundo em sua organização religiosa. Faltou aqui para acrescentar para vocês. E o mundo não para. Satanás é religioso. Satanás ele mesmo é o Deus dele. Ele mesmo. É o egoísta Satanás. É o egoísta ser humano. Tá? Meu Deus só é aquilo que eu penso.
Satanás mais trabalha religiosamente no mundo do que em qualquer outra coisa. O mundo é assim, é o quadro da organização dele. O mundo tem a religião que abençoa todos os erros. Então, quando Satanás quer preparar o mundo para um quadro, um ambiente de iniquidade, ele pinta de cores religiosas. Aí começa a aparecer os sinais de seitas religiosas. Está aparecendo demais agora. Pensamentos religiosos para seduzir o mundo, para todo mundo estender a mão. Opa, paz, Deus está contigo. Sempre vão aparecendo mulheres e homens falando em nome de Deus, até pegando a Bíblia. E isso chega dentro da igreja, com programas, com músicas infernais, sob a maestria daquele que foi o grande maestro no céu, que foi Lúcifer. E agora ele trabalha com este mundo. E nós precisamos estar preparados, irmãos, para saber o que é de Deus e o que não é. E então, cadê os vitoriosos? Cadê aqueles que realmente querem honrar a Deus e a sua fé? Está faltando homens de Deus, jovens de Deus, mulheres crentes, de opinião firme biblicamente, que não se curvam perante Baal. Está faltando. Cadê os crentes? John MacArthur disse uma coisa: hoje o cristianismo parece um ajuntamento de ratos e baratas que fogem quando a luz aparece. Cadê os crentes fiéis? E agora eu falo sobre, eu diria, irmãos, que o mais perigoso para nós, dos nossos inimigos, é a nossa carne. Eu não estou citando os versículos, mas eu estou citando as referências. Quanto à morte, Salmo 18, o inferno, Marcos capítulo 9, e 1 João falando sobre essa organização sedutora no mundo. O mundo em sua militância contra Deus aparece muito em João, aqueles capítulos que eu mencionei. E agora, sobre a carne, eu cito Romanos capítulo 7. Aquele capítulo, Paulo se dá conta, naquele capítulo, de que ele enfrentou um problema. Ele diz: eu sou salvo, fui justificado. Ele trata isso no capítulo 6. Agora não mais escravo do pecado, para servir ao pecado. Parece a vida maravilhosa, né? Oh, eu sou salvo, eu vou para o céu. Puxa vida, Jesus me salvou, não sou mais condenado. Mas aí entra o capítulo 7. E esse capítulo 7 que puxa o capítulo 8. E a miserável carne. Você se depara agora com o fato de que você não tem um corpo glorificado. Você tem um corpo que tem todos os sintomas da morte por causa do pecado. O que vem no corpo? Sintomas da morte: dores. Dores, doenças infernais podem chegar. Sintomas do pecado e da morte. Mas o maior poder do pecado no corpo é a sedução dele. O corpo nosso, a carne mortal, não pode agradar a Deus. Não pode. Romanos capítulo 8, Paulo fala isso. O que é que ele está dizendo? Não tente fazer nada para Deus na motivação carnal. Não tente, porque não agrada a Deus. Orar na carne, cantar na carne, tudo emoção, sem nada de fé, sem nada bíblico, sem nada de luz. Isso é carne. E se você tentar viver uma vida santificada na carne, sabe o que vai acontecer? Você vai tombar. Não consegue. Você pode, hoje à noite ou agora de manhã, levantar e dizer: hoje eu vou andar com Deus. Pode ter certeza, você não vai.
Eu já lidei com muitos crentes. Domingo eu vou na igreja. Não vai. Pode até vir, mas não vem, não volta no outro. Por quê? A carne fala. Você não pode viver assim. É tão sério isso, que Paulo diz no final do capítulo 7, miserável homem que eu sou. E faz aquela pergunta, quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará? E ele responde, graças a Deus, por Jesus Cristo. Então não adianta. Todo estilo de espiritualidade do mundo é carne. Não tem o poder do Espírito. Ninguém pode agradar a Deus, a não ser pelo poder espiritual. Mas eu e você, querido irmão, estamos, vamos dizer assim, sob um poder tremendo da carne. E o que fazer? Aí entra o capítulo 8 de Romanos. Não tem outro jeito, senão disciplinar, quebrar, matar. Vocês querem ver? Eu faço questão de entrar naquele capítulo de Romanos. Veja o capítulo 8 de Romanos. Vocês vão perceber que ele é um segmento do capítulo 7. No capítulo 8, versículo 1, está dizendo o quê? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esta é a versão atualizada. E esta versão é muito, muito abençoada neste versículo, por muitos. Sabe por quê? Porque muitos pegam esse versículo aqui e dizem, tá bom, é isso que eu quero. Nenhuma condenação, vou para o céu, estou em Cristo Jesus. Amém. Mas a versão corrigida é melhor, porque ela diz, os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Puxa vida, é bem melhor, porque está explicando ali. Os que estão na carne não podem agradar a Deus, os que estão no Espírito agradam a Deus. Vocês percebem agora a diferença? É que o salvo, ele tem um poder chamado poder do Espírito nele. E é nesse poder que Deus dá, vamos dizer assim, força, domínio, autoridade sobre a carne. Então Paulo faz aqui na versão corrigida a diferença. Os que são segundo a carne não são crentes. Os que são segundo o Espírito, que são crentes. Então ele não está dizendo que perde a salvação. Está dizendo, olha, você está vivendo segundo a carne, seus desejos são carnais, sua inclinação é carnal, então não habita em você o Espírito Santo. Está vendo a diferença? Agora você diz, e o crente? O crente tem o Espírito. E é pelo Espírito, ele diz, mas ele não é perfeito. Não. Ele está dizendo que há um poder no crente que ele utiliza para combater a carne. É isso que acontece. Então a guerra. Os irmãos estão vendo que vida cristã é guerra? Então você pegar o versículo 1, tomá-lo para si, e dizer, está tudo bem, vou para o céu, vou viver do jeito que eu quero na vida, e você não entendeu Romanos 8. Os que estão na carne, sob o domínio da carne, vivendo na carne, não pertence a Deus. Se habita em você o Espírito de Deus, e é isso que nós vamos ver agora. Considere o capítulo aqui. Vamos lá. Eu não vou destacar tudo aqui, porque o tempo não dá. Tá? Versículo 8, o que ele diz? Versículo 7. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, olha a conclusão. Os que estão na carne não podem, ele diz, talvez, não diz talvez, ele diz, não podem agradar a Deus. Não há jeito. Quem não é crente não tem condição de viver no Espírito. Vai viver na carne.
Então não se espera que um não crente terá qualquer poder para vencer, para ser vitorioso, para crescer, para dominar, para pegar a espada e matar o inimigo, para destruir o leão que vem. Não, não tem. Agora veja o que diz, versículo 9. Vós, porém, falando de quem? Paulo está falando para os crentes. Vós não estáis na carne, mas no Espírito. E essa intensificação que vem agora, ele vai falar sobre isso. Habita em você o Espírito de Deus, versículo 26. Então ele vai falar um poder espiritual que ele faz vitorioso. Habita em você o Espírito de Deus, está vendo o versículo 9? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, olha que conclusão maravilhosa, queridos irmãos. Está vendo? Vamos lá então. É com esse poder que o crente vence. Eu vou mostrar para vocês aqui. Veja. Versículo 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Agora entra os vitoriosos aqui. Por quê? Se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Está vendo aqui? Como é que eu consigo viver? Então, eu não posso me segurar no fato de que eu vou para o céu e pronto. Eu tenho que dinamizar a vida. Eu tenho que conquistar a vida. Eu só posso conquistar vencendo. Eu tenho que pegar o poder de Deus e destruir os feitos da carne. Eu sou invejoso, combato contra aquilo. Tem poderes sexuais, ilícitos, me tentando. Eu tenho que destruir aquilo pelo poder do Espírito. Então o crente está dentro de um campo de batalha. O crente tem problema de ódio. Ele não gosta das pessoas. Não. Então tem que vencer. Não tem outro jeito. Ele fica com ódio. Então ele diz, eu vou pegar o poder do Espírito, no poder do Espírito, à luz da palavra, e vou vencer aquilo. Não tem outro jeito. Então nós estamos num campo de batalha. Eu tenho falado isso constantemente para muitos. Vocês estão num campo de batalha, queridos irmãos. Não tem outro jeito, tem que vencer. É vitória contra vitória. Veja bem, vitória sobre vitória. Por isso que a graça é abundante. É graça sobre graça. Ele dá vitória ao crente diariamente. Na vida natural é assim. Se você quer chegar a esse grau, você tem que estudar. Não é verdade? Você quer fazer faculdade nisso, você tem que estudar, tem que lutar. Na vida cristã é tudo assim? Vou para o céu como se tudo fosse mágica? Não. Nós somos chamados à guerra. Foi colocada a espada em nossa mão para a batalha. E tem que vencer. Você vai perceber isso, você é crente. Que de repente, você está no campo de batalha. Se você não vencer, você é derrotado. E é impressionante como Deus batalha com o crente em disciplina para que ele se erga e continue a vencer. Você está aqui na terra, você não foi para o céu ainda, você vai viver quantos anos aqui? Não sei. Eu não sei quantos anos terei pela frente, mas nesse período é conquista para a maturidade. Vitória sobre vitória. Porque
Caso não aconteça, é pecado puxando pecado. Se eu não subir, eu vou descer. Se eu não ingressar na região celestial, eu vou descer para a região mundana. E é aqui que é o perigo. Meu amado irmão, quem é você? É um crente. Foi colocado nas alturas já em Cristo? Foi. Você pertence ao céu ou ao mundo? Seu nome está lá ou está aqui? Se você é daqui, você vai curtir o mundo. O mundo não precisa de soldados. Só derrotados, só escravos. Mas os moradores do céu, eles são os vitoriosos. Eles ingressaram no exército de Deus. Então vamos lá. Qual é a sua conquista agora? Você tem o poder do Espírito de Deus em você? A luta intensa lá dentro? Há ambições por Cristo? Há desejos espirituais? Que você se vê impedido por causa das obras da carne? Lembra, você é vitorioso. A conquista de Cristo abriu uma mesa perante você para uma vitória consumada. Erga, irmão. E sabe de uma coisa? Eu posso afirmar com clareza que hoje nós estamos precisando de homens e mulheres que batalhem as batalhas de Deus. Nós precisamos disso. Não tente manipular Deus. Você não vai. Não tente seduzir Deus. Não tente comprar Deus. Ou é a glória dele, ou você está derrotado. Que o Senhor, nesta manhã, venha tomar essas palavras, dessa parte inicial, do Salmo 23:5, para edificar seu povo, erguer um povo forte para ele, nesses últimos dias. E ele sendo assim, glorificado por meio da igreja.